Olá, Comev, está tudo bem com vocês? Aqui está tudo muito bom, graças a Deus. Estamos felizes por estarmos aqui na casa da nossa filha. Nosso neto nasceu muito bem, graças a Deus. A nossa viagem está sendo maravilhosa. A saudade de vocês é que é muito grande. A minha vontade, com certeza, seria de estar aí juntamente com vocês, principalmente neste dia de ceia, um dia tão especial para todos nós. Mas sabemos que muito em breve estaremos de volta, se Deus quiser, e em nome de Jesus, muito em breve estaremos nos reencontrando. Eu quero deixar uma palavra para os amados, baseada em Efésios, no capítulo 6 ou 5, a partir do verso, vamos ver aqui, a partir do verso 12, que nos diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele mesmo, ou ele próprio, o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E agora, o verso 32, que nos diz assim: Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da sua igreja. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Queridos, como nós sabemos, a igreja é o corpo de Cristo na terra, que foi lavada e remida pelo seu sangue na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo, falando nesse texto, inclusive fazendo uma analogia entre o casamento de um homem e uma mulher com o seu relacionamento com a igreja, o apóstolo Paulo coloca esta analogia de uma forma assim tremenda, e a gente observa, amados, a profundidade que existe entre o nosso relacionamento com Cristo. Como que é maravilhoso nós entendermos esta comparação e esta analogia que o apóstolo faz em relação a Cristo e a sua igreja. E eu gostaria de rapidamente deixar aqui algumas considerações com os irmãos. E este texto é um texto que o Senhor me deu há poucos dias atrás, meditando nele. E eu estava pensando em trazer uma palavra para os amados. E de repente eu me deparei com este texto e me lembrei que este domingo é o domingo da ceia. Então, nós queremos meditar um pouquinho nesse texto, e eu creio que Deus tem algo tremendo para a vida dos amados. Queridos,
nós observamos que o apóstolo Paulo nos diz, através do Espírito Santo, lá no verso 32, grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Grande é este mistério. E eu me refiro a Cristo e a sua Igreja, como ele nos diz nesse texto. Na verdade, irmãos, a graça de Cristo é algo inexplicável. O amor de Deus para conosco é algo muito grande, algo tremendo, é algo infinito. Não temos como explicar. E o apóstolo Paulo, ele nos leva a esse entendimento, tenta nos levar a esse entendimento a respeito, principalmente se referindo à ligação profunda que nós temos com Cristo, baseada no vínculo do casamento humano entre o homem e a mulher. Assim como a palavra de Deus nos fala que um homem e uma mulher, quando se casam, se tornam os dois uma só carne, pelo vínculo do casamento, e essa união se perpetua até que a morte os separe. Assim nós vimos também a união, nós entendemos a respeito do vínculo que nós temos com Cristo, porque ele nos chama de noiva, de sua noiva, de sua igreja. E, queridos, assim como essa união conjugal nossa na vida temporal, nós que somos casados, marido e esposa, assim como existe esse vínculo, não é, que não se rompe ou não se pode romper, esse pacto, essa aliança que é feita diante do Senhor e deve ser preservada até que a morte nos separe. Assim também, amados, ou de uma forma semelhante, nós observamos que Paulo mostra a grandeza da nossa união com Cristo. Esse vínculo eterno, sólido, que não se deteriora. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, a partir do verso 37, o apóstolo vai falar sobre a nossa união com Cristo, demonstrando que ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Nem angústias, nem tribulações, nem perigos, nem espadas, nem anjos, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar, nada pode quebrar esse vínculo de Cristo realizado por nós através do seu sangue na cruz do Calvário. Isso é muito profundo, amados. Isso é muito profundo. Mas eu quero ir com você um pouco além do casamento entre um homem e uma mulher,
em relação ao que Paulo nos fala sobre Cristo e sua igreja. É que um casamento entre um homem e uma mulher, infelizmente, uma traição pode fazer rompê-lo. Infelizmente, há alguns fatores que eu não gostaria de detalhar aqui ou me aprofundar neles, mas sabemos que às vezes, infelizmente, acontecem a quebra desse vínculo e não deveria ser assim, porque casamento deve ser até que a morte separe o casal. O princípio é esse, sabemos que é este. Mas o próprio Moisés deu carta de divórcio, conforme a palavra de Deus nos diz, por causa da dureza do coração dos homens, não que fosse da vontade de Deus. E sabemos que a quebra desta união, amados, traz sérias consequências à vida de um casal, naturalmente. Mas não é bem isto que nós queremos enfatizar aqui nesta manhã. Nós queremos enfatizar aqui é o nosso casamento com o noivo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, amados, a ênfase que Paulo dá é que esse mistério é muito grande. Quando ele diz grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Sabe, queridos, porque Jesus fez uma aliança eterna conosco. E ainda quando agimos com ingratidão com o Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoa. Ainda quando traímos ao Senhor Jesus Cristo, a sua graça nos alcança e nos perdoa. Ainda quando somos infiéis no nosso relacionamento com Ele, o noivo Jesus Cristo nos perdoa, nos lava, nos limpa de todo mal. Que a palavra de Deus nos diz que mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor Jesus permanece fiel, porque não existe noivo como Ele, não existe Senhor tão amável, tão bondoso, tão maravilhoso como Ele. É por isso que o apóstolo Paulo fica maravilhado diante desta graça. E ele chega então a exclamar com grande ênfase e veemência: grande é este mistério. Mas eu me refiro entre Cristo e a sua igreja. Porque o amor de Cristo é indescritível. E para finalizar, queridos, o casamento humano de um homem e de uma mulher não é eterno. Tanto que a Bíblia ensina que o vínculo do casamento humano termina com a morte de um dos cônjuges. O nosso casamento tem um prazo limitado, que eu tenho ensinado isso na igreja, que o prazo do casamento, ou o prazo de validade do casamento, é até que a morte
separe o casal ou não separe. Mas a grande notícia, ou a notícia maravilhosa que nós temos nesta manhã, é que nem a morte nos separa do nosso casamento com o noivo Jesus Cristo. Aliás, a morte, além de não ter o poder de nos separar dele, ela nos leva, nos faz irmos para junto dele definitivamente. Aleluia. Então é por isso que o apóstolo lá em Romanos 8 nos diz, amados, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Grande é esse mistério, diz ele. Mas eu me refiro a Cristo e à sua igreja. Então, queridos, é isso que nos faz viver cada vez mais com gratidão nos nossos corações por tudo quanto Deus fez por nós, por tudo quanto Jesus fez por nós naquela cruz. É isso que nos constrange, ou deve nos constranger cada vez mais a viver a nossa vida cristã, aliançada mesmo com este noivo maravilhoso, que é o nosso Senhor, único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Porque Ele garante que através do seu sangue nós entramos numa nova aliança com Ele e estamos casados com Cristo para sempre, através do seu amor, do seu sangue e da sua graça. Portanto, que nesta manhã os amados comam do pão e bebam do cálice, agradecendo ao noivo Jesus Cristo pela garantia que eu tenho, que você tem, que nós temos, de que nada dissolve esta aliança, nada desfaz, nada pode quebrar esta aliança. Estamos de fato seguros através da graça de Cristo. O pecado que nós cometemos hoje, ele não tem poder para destruir esta aliança. Basta apenas que nós confessemos os nossos pecados ao Senhor. Basta que nós apenas abramos os nossos corações e peçamos ao sangue de Jesus Cristo para nos purificar de todo pecado. Porque a palavra do Senhor nos fala em João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus assim nos abençoe, que Deus te abençoe poderosamente e que essa palavra de Paulo, do apóstolo Paulo, que na verdade não é de Paulo, naturalmente é do Espírito Santo através do apóstolo,
possa mesmo ficar bem gravada no coração dos amados. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Você é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo na terra. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe esta ceia que será servida. E que você possa comer com muita gratidão e com o coração extremamente livre na presença do Senhor. Ame ao Senhor cada vez mais. Busque adorá-lo cada vez mais, a louvá-lo cada vez mais e a viver cada vez mais na presença deste noivo maravilhoso, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Um beijo para todos vocês e a palavra agora está com o nosso amado pastor Jonas. Boa ceia para todos. Amém.